Meu nome é Helena, tenho 28 anos e até 3 meses atrás eu acreditava que tinha a vida perfeita. Casada há 2 anos com Ricardo Mendes, um empresário bem-sucedido que conheci em uma festa corporativa em São Paulo. Ele era tudo o que eu sonhava. Charmoso, atencioso e aparentemente apaixonado por mim. Morávamos em uma mansão luxuosa em Alphaville. Eu dirigia uma BMW que ele me deu de presente de casamento e minha rotina consistia basicamente em cuidar da casa, fazer compras e almoçar com as esposas dos amigos dele. Ricardo sempre foi muito reservado sobre seu trabalho. Dizia que estava no ramo de investimentos internacionais e que preferia não me preocupar com os detalhes chatos dos negócios. Eu aceitava isso facilmente. Afinal, o que importava era que ele chegava em casa todas as noites, me cobria de presentes caros e planejávamos nossa lua de mel, tardia, para as Maldivas. Mas existiam pequenos detalhes que começaram a me incomodar. Ricardo recebia ligações estranhas em horários peculiares. Sempre saía para atender e falava em um tom baixo e urgente. Quando eu perguntava quem era, ele sempre dizia: "Apenas trabalho, amor. Nada com que você precise se preocupar." Além disso, ele tinha um escritório em casa que permanecia sempre trancado. E quando questionava sobre isso, ele sorria e dizia que eram apenas papeladas chatas de empresa. A primeira grande pista de que algo estava errado aconteceu numa manhã de terça-feira. Ricardo havia saído para uma reunião importante e esqueceu seu telefone em casa. Nunca tinha acontecido isso antes. Ele era obcecado por esse telefone. Sempre o carregava consigo como se fosse uma extensão do próprio corpo. O aparelho tocou insistentemente por quase 1 hora. No visor aparecia apenas M urgente. Eu não atendi, obviamente, mas a curiosidade foi mais forte que o respeito pela privacidade dele. Quando o telefone finalmente parou de tocar, comecei a reparar em outros detalhes estranhos pela casa. Na mesa de cabeceira dele, encontrei um cartão de visita meio amassado com o nome Marcel Fontaine, consultor internacional. Nunca tinha ouvido Ricardo mencionar esse nome. Naquela noite, quando ele voltou para casa, parecia diferente. Nervoso, distraído. Durante o jantar, me observava como se quisesse me contar algo importante, mas sempre mudava de assunto quando eu perguntava se estava tudo bem. Apenas um dia difícil nos negócios, Helena. Amanhã tudo se resolve. Foi tudo que consegui arrancar dele. Foi então que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Descobriria qual era o verdadeiro trabalho do meu marido. Na manhã seguinte, Ricardo saiu mais cedo que o normal, dizendo que tinha uma reunião de emergência. Assim que ouvi o barulho do Porsche dele saindo da garagem, corri para o escritório. A porta estava trancada, como sempre, mas eu sabia onde ele guardava a chave reserva, dentro de um livro falso na estante da sala. Meu coração batia descompassado quando finalmente abri a porta. O escritório era muito mais sofisticado do que eu imaginava. Havia 3 computadores ligados simultaneamente, dezenas de monitores mostrando gráficos e números que eu não compreendia, e uma parede inteira coberta com mapas mundi marcados com alfinetes coloridos. Mas o que realmente chamou minha atenção foi uma pasta aberta sobre a mesa principal. O título na capa me fez gelar: Operação Águia Dourada Confidencial. Dentro da pasta havia documentos em inglês, francês e alemão, fotografias de pessoas que eu não reconhecia e, o mais chocante de tudo, passaportes. Vários passaportes com a foto do meu marido, mas com nomes completamente diferentes. Richard Miller, Ricardo Menendez, Ricardo Martinelli. Minha mente começou a funcionar freneticamente. Quem era realmente o homem com quem eu tinha me casado? Peguei um dos passaportes e examinei com cuidado. A foto era definitivamente dele, mas o nome era James Richardson e a nacionalidade, canadense. No passaporte brasileiro que eu conhecia, ele era Ricardo Mendes, nascido em Porto Alegre. Continuei fuçando e encontrei um arquivo digital aberto em um dos computadores. Era uma planilha complexa com transferências bancárias internacionais. Os valores me deixaram boquiaberta. Milhões de dólares sendo movimentados entre contas em paraísos fiscais. Cayman Islands, Suíça, Mônaco. Eram quantias que eu jamais imaginei que existissem em nossas vidas. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando abri uma gaveta trancada usando um clipe. Lá dentro havia um celular que eu nunca tinha visto, junto com cartões de crédito em nomes diferentes e uma arma. Uma arma real. Meu marido, o homem gentil que me trazia flores toda sexta-feira, tinha uma pistola escondida em casa. O celular estava descarregado, mas consegui ligá-lo usando o carregador da mesa. Assim que a tela acendeu,
dezenas de mensagens começaram a chegar. A maioria estava em códigos que eu não entendia, mas uma mensagem recente era clara. A operação na Alemanha foi comprometida. Você precisa se mover rapidamente. Eles sabem sobre Helena. Eles sabiam sobre mim? Quem eram eles? E o que significava se mover rapidamente? Meu sangue gelou quando ouvi o barulho do Porsche entrando na garagem. Ricardo havia voltado mais cedo que o esperado. Rapidamente guardei tudo nos lugares exatos onde encontrei e tranquei o escritório. Corri para a cozinha e fingi estar preparando o almoço, mas minhas mãos tremiam tanto que derrubei uma panela no chão. O barulho ecoou pela casa inteira. Helena, está tudo bem? A voz de Ricardo veio do hall de entrada. Está sim, amor. Só derrubei uma panela, respondi, tentando soar natural, mas minha voz saiu estranha, aguda demais. Ele apareceu na cozinha poucos segundos depois, mas dessa vez o olhei com olhos completamente diferentes. Era como se estivesse vendo um estranho. O homem que eu achava que conhecia havia se transformado em um completo desconhecido. Seus olhos, que sempre me pareceram calorosos, agora tinham algo frio, calculista. Você parece nervosa, querida. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Ele perguntou, se aproximando de mim. Nada demais, só estou um pouco cansada. Menti, evitando o contato visual. Ricardo me observou por um longo momento, como se estivesse analisando cada expressão do meu rosto. Então, de repente, sorriu. Mas não era o sorriso carinhoso que eu conhecia. Era algo forçado, quase ameaçador. Helena, preciso fazer uma viagem de negócios. Vou sair hoje à noite e ficar fora por alguns dias. Você ficará bem sozinha? Minha mente disparou. Ele estava fugindo? Ou pior, estava planejando algo comigo? Claro, Ricardo. Para onde você vai? Europa. Assuntos confidenciais, você entende? Naquela tarde, fingi normalidade enquanto ele fazia as malas. Mas quando saiu para resolver umas coisas no banco, corri de volta para o escritório. Desta vez, fui direto ao computador principal e comecei a copiar todos os arquivos que consegui para um pendrive que encontrei na gaveta. Foi então que descobri a verdade mais chocante de todas. Em uma pasta marcada como Identidades Ativas, encontrei um arquivo PDF com minha própria certidão de nascimento, documentos pessoais, histórico médico e até mesmo relatórios de pessoas me seguindo antes de conhecer Ricardo. Havia fotos minhas que eu jamais soube que foram tiradas. No supermercado, na academia, na casa dos meus pais. A realidade me atingiu como um trem. Nosso encontro não foi casual. Ele me escolheu, me investigou, planejou tudo. Mas por quê? A resposta veio quando abri um arquivo chamado Projeto Helena. Era um relatório detalhado explicando que eu era a cobertura perfeita para suas operações internacionais. Uma esposa comum, sem histórico criminal, filha de classe média de Ribeirão Preto, formada em pedagogia. O perfil ideal para camuflar atividades de alto risco, dizia o documento. Meu casamento inteiro era uma farsa. Quando ouvi o Porsche voltando, guardei o pendrive na minha bolsa e corri para o quarto. Precisava sair dali, mas como? Ricardo controlava todas as nossas contas bancárias. Eu não tinha dinheiro próprio e minha família estava a 300 quilômetros de distância. Mas havia uma coisa que ele não sabia. Eu tinha guardado secretamente parte do dinheiro que ele me dava para gastos pessoais. Eram apenas 3.000 reais. Mas talvez fosse suficiente para eu desaparecer por alguns dias enquanto descobria meu próximo passo. Naquela noite, fingi estar dormindo quando ele se despediu. Cuide-se, meu amor. Voltarei em breve, disse, beijando minha testa. As palavras soaram como uma ameaça. Assim que ouvi o carro sair, levantei e comecei a fazer minha própria mala. 6 horas da manhã e eu já estava dirigindo minha BMW pelas ruas vazias de São Paulo. Não tinha um plano específico, apenas uma necessidade desesperada de me afastar daquela casa e tentar entender quem realmente era o homem com quem compartilhei minha cama por 2 anos. Meu primeiro impulso foi ligar para minha irmã em Ribeirão Preto. Mas e se Ricardo estivesse monitorando minhas ligações? Decidi então procurar ajuda profissional. Lembrei de um detetive particular que havia aparecido em uma reportagem sobre infidelidade conjugal. Daniel Santos, da Daniel Santos Investigações. O escritório dele ficava na Rua Augusta, um prédio comercial simples que contrastava completamente com o mundo luxuoso ao qual eu havia me acostumado. Daniel era um homem de aproximadamente 40 anos,
cabelos grisalhos nas têmporas e uma expressão séria que me transmitiu confiança imediata. Senhora, pela sua expressão e pelo fato de estar aqui às 8 da manhã, imagino que seja algo urgente, ele disse, me oferecendo uma xícara de café. Contei tudo. Cada detalhe, cada descoberta, cada mentira que eu havia desenterrado. Daniel me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, mas percebi que seus olhos se iluminaram quando mencionei os nomes falsos nos passaportes. Helena, posso chamá-la assim? Ele perguntou quando terminei meu relato. Tenho uma pergunta importante. Você ainda tem esse pendrive com os arquivos? Entreguei o dispositivo e ele imediatamente o conectou ao seu computador. Conforme os arquivos foram aparecendo na tela, a expressão dele mudou completamente. Meu Deus, murmurou. Helena, você não imagina no que se meteu. O que você quer dizer? Daniel se virou para mim com uma expressão grave. Seu marido, ou quem quer que ele seja, não é apenas um empresário com identidades falsas. Estes documentos, eles indicam que ele faz parte de uma operação internacional de lavagem de dinheiro de proporções gigantescas. Estamos falando de bilhões de dólares, conexões com cartéis sul-americanos e organizações criminosas europeias. Meu mundo desabou mais uma vez. Isso significa que eu sou cúmplice? Legalmente? Provavelmente não, considerando que você claramente não sabia de nada. Mas, Helena, você está em perigo real. Se essas pessoas descobrirem que você tem acesso a essas informações... Ele não precisou completar a frase. Há mais uma coisa, Daniel continuou, abrindo outro arquivo. Encontrei registros de uma investigação internacional em andamento. Interpol, FBI, Polícia Federal Brasileira, todos estão atrás dessa organização há mais de 5 anos. Seu marido é um dos alvos principais. Então por que ele ainda está livre? Porque ele é extremamente esperto. Cada identidade é perfeitamente construída. Cada operação é meticulosamente planejada. E ele tinha você, uma esposa respeitável que proporcionava a cobertura perfeita para suas atividades. Daniel se levantou e caminhou até a janela. Helena, preciso fazer uma ligação. Tenho um contato na Polícia Federal que está trabalhando neste caso. Você tem 2 opções: fugir e tentar se esconder para sempre, ou colaborar com as autoridades para colocar esse homem atrás das grades. Se eu colaborar, estarei segura? Isso não posso garantir. Mas posso garantir que se você tentar se esconder sozinha, eventualmente eles a encontrarão. Foi então que meu celular tocou. Era uma mensagem de Ricardo. Oi, amor. Senti sua falta ontem à noite. Estou voltando mais cedo da viagem. Nos vemos hoje à noite para um jantar especial. Hearts. Daniel viu a mensagem por cima do meu ombro. Helena, acho que não temos muito tempo. Daniel fez a ligação para seu contato na Polícia Federal enquanto eu tentava processar a magnitude da situação. Em poucas horas, minha vida havia se transformado de um conto de fadas em um thriller internacional. Helena, Daniel disse depois de desligar, a agente Carolina Mendes está a caminho. Ela é especialista em crimes financeiros internacionais e conhece muito bem o caso do seu marido. Mendes? Como Ricardo? Pode ser coincidência, ou pode ser que ele tenha escolhido esse sobrenome propositalmente, sabendo da investigação. 20 minutos depois, uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos entrou no escritório. A agente Carolina tinha uma presença intimidadora, cabelos pretos presos em um coque impecável, terno escuro e uma pasta de couro que parecia conter documentos altamente confidenciais. Helena Santos, ela disse estendendo a mão. Ou devo dizer, Helena Mendes. Estamos te procurando há muito tempo. Vocês estavam me procurando? Não a você especificamente, mas sabíamos que Ricardo tinha uma esposa. O que não sabíamos era se você era cúmplice ou vítima. Carolina abriu sua pasta e espalhou várias fotografias sobre a mesa. Eram imagens de vigilância mostrando Ricardo em diferentes países, sempre com aparência ligeiramente alterada, mas claramente reconhecível para mim. Seu marido, cujo nome real acreditamos ser Alexandre Petrov, é um dos mais procurados lavadores de dinheiro internacional da atualidade. Ele orquestra operações que movimentam cerca de 2 bilhões de dólares por ano através de uma rede complexa de empresas fantasmas e contas offshore. 2 bilhões de dólares. O número era tão absurdo que parecia irreal. A organização dele tem conexões diretas com tráfico de drogas, tráfico humano e até mesmo financiamento de grupos terroristas. Carolina continuou. E você, sem saber,
tem sido a peça fundamental que permite a ele operar no Brasil sem despertar suspeitas. O que vocês querem de mim? Sua ajuda para capturá-lo. Esta pode ser nossa única chance. Carolina me explicou o plano. Eu voltaria para casa, agiria normalmente e usaria um dispositivo de escuta para gravar confissões de Ricardo. Simultaneamente, eles montariam uma operação para interceptar uma grande transferência de dinheiro que estava programada para acontecer nos próximos dias. Helena, preciso ser clara sobre os riscos, a agente disse. Se Ricardo desconfiar de alguma coisa, você estará em perigo mortal. Homens como ele não hesitam em eliminar testemunhas, mesmo que sejam suas esposas. E se eu disser não? Então, ele continuará livre, e você passará o resto da sua vida olhando por cima do ombro, sabendo que a qualquer momento pode ser silenciada para proteger os segredos dele. Não era realmente uma escolha. 2 horas depois, eu estava voltando para Alphaville, com um pequeno transmissor colado discretamente na minha aliança de casamento e um telefone especial que se conectava diretamente com a equipe de Carolina. O plano era simples: fazer Ricardo confessar suas atividades criminosas enquanto os agentes se posicionavam para a operação de captura. Chegando em casa, tudo parecia exatamente como eu havia deixado, exceto por um detalhe que me fez gelar. Havia um buquê de rosas vermelhas na mesa da cozinha com um cartão. Para minha esposa amada, que sempre soube guardar segredos, R. A mensagem era clara. Ele sabia. O som da chave girando na fechadura me fez sobressaltar. Eram exatamente 19h30, e Ricardo entrou em casa com um sorriso que eu nunca havia visto antes. Frio, calculado, quase cruel. Oi, amor, ele disse, depositando sua maleta no chão e caminhando lentamente até mim. Como foi seu dia? Saiu para fazer compras? Meu coração disparou. Ele sabia que eu havia saído? Só fui ao shopping, nada demais. Que interessante, ele respondeu, se servindo de um copo de uísque. Porque recebi uma ligação informando que minha BMW foi vista no centro da cidade, na Rua Augusta especificamente. Tentei manter a compostura. Deve ter sido engano. Há vários BMWs iguais por aí. Ricardo riu, mas não havia humor algum no som. Helena, querida, você realmente acha que eu chegaria onde cheguei sendo ingênuo? Ele caminhou até o escritório e, para meu horror, abriu a porta sem usar a chave. Deixei propositalmente destrancada ontem. Queria ver se minha adorável esposa sucumbiria à curiosidade. Estava tudo acabado. Alexandre, eu disse, usando seu nome verdadeiro. Ele se virou bruscamente. Então você realmente descobriu tudo. Por que, Alexandre? Por que mentiu para mim durante 2 anos? Por que construiu toda essa farsa? Para minha surpresa, seus ombros relaxaram e ele se sentou no sofá, parecendo repentinamente cansado. Porque pela primeira vez na minha vida, eu quis ter algo real. Algo que fosse só meu, longe de todo esse mundo de mentiras e crimes. Mas você me escolheu como cobertura para suas operações. No início, sim, ele admitiu. Você tinha o perfil perfeito, sem passado criminal, família respeitável, vida simples. Mas, Helena, algo aconteceu que eu não esperava. Eu me apaixonei de verdade por você. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Como você pode dizer isso depois de tudo que mentiu? Porque nos últimos 6 meses eu vinha planejando sair dessa vida, transferir tudo que conseguimos acumular para contas limpas e começar uma nova vida com você, longe de tudo isso. Foi então que ouvi um ruído sutil vindo da cozinha. A equipe de Carolina estava se posicionando. Alexandre, se isso é verdade, então se entregue. Colabore com a polícia. Talvez... Talvez o quê, Helena? Você acha que homens como eu conseguem apenas sair dessa vida? Você acha que as pessoas com quem trabalho simplesmente me deixariam ir embora sabendo de tudo que sei? Ele se levantou abruptamente. Há algo que você precisa saber. Ontem à noite, quando recebi aquela ligação urgente, não era sobre negócios. Era um aviso. A organização descobriu que há um informante entre nós. E eles acham que é você. Eu? Mas como... Porque você é meu ponto fraco. E pontos fracos no meu mundo são eliminados. Nesse momento, as luzes se apagaram e ouvi gritos de Polícia Federal, vindos de todas as direções. A operação havia começado. No meio do caos que se seguiu, tiros, gritos, luzes de lanternas cortando a da escuridão, senti Alexandre me puxar para trás do sofá. Helena, escute com atenção.
Ele sussurrou urgentemente no meu ouvido. Há uma conta no banco suíço, número 4471-8882-96663 e 4. A senha é sua data de nascimento. Tem 50 milhões de dólares lá. Dinheiro limpo, separado das operações. Era para ser nossa nova vida. Alexandre, não. Eu te amo, Helena. Foi a única coisa real em toda a minha vida falsa. Então ele se levantou com as mãos para cima e gritou: Estou aqui! Parem de atirar! Vou me entregar. 6 meses depois. Estou sentada no terraço de uma pequena casa que comprei em uma cidadezinha no interior da França. Sim, eu peguei o dinheiro da conta suíça. Depois de meses de investigações, as autoridades confirmaram que aquela quantia era realmente proveniente de investimentos legítimos que Alexandre havia feito nos primeiros anos de sua carreira criminosa, antes de se envolver com organizações perigosas. Alexandre foi condenado a 25 anos de prisão, mas sua colaboração com as autoridades resultou no desmantelamento completo da rede internacional de lavagem de dinheiro. Ele me escreve cartas de vez em quando, sempre assinando com Amor Ricardo. O único nome pelo qual eu realmente o conheci. Descobri que o amor verdadeiro pode existir mesmo em meio às maiores mentiras. Mas também aprendi que algumas mentiras são grandes demais para serem perdoadas, mesmo quando nasceram do amor. Hoje, acordo todas as manhãs em uma vida que é genuinamente minha. Sem identidades falsas, sem segredos perigosos, sem olhar constantemente por cima do ombro. É uma vida simples, mas é real. E pela primeira vez em muito tempo, isso é suficiente.